Então, nosso boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar mais um estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, o espírito César Augusto Meleiro. Nós estamos na sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré, na área Central e América do Sul, Brasil, tá? Então, quem quiser participar desse estudo virtual, todas as sextas-feiras, às 20 horas, das 20 às 21, nós estamos aqui neste estudo interativo. Todos podem participar, tá? Perguntar, complementar e todos serão bem-vindos, tá? Muito bem, nós vamos então começar agora o segundo capítulo do livro Céu Azul. O livro Céu Azul é a história de um rapaz, do César Augusto Meleiro, que desencarnou com câncer, né, que começou no joelho e se esparramou pelo corpo e faleceu com 19 anos de idade, né? E ele conta então como foi a entrada no plano espiritual, a sua passagem e das atividades que ele veio a realizar, tá bom? De uma forma resumida aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem estiver chegando, um grande abraço, fique à vontade. Então vamos lá, capítulo 2, na espiritualidade. Amparado pelos amigos espirituais que vieram assistir meus últimos instantes no corpo físico, fui recebido com grande alegria. Muitos daqueles que ali estavam eu aprendi a conhecer pelo contato que mantivera com eles durante a enfermidade. Muitos eu sentia que eram amigos de longa data, anterior ao meu retorno à Terra numa nova encarnação. Outros eram familiares que me aguardavam ansiosamente, como a bisavó Filomena, a avó Maria e o avô Juvencio. Tá? Então aqui, pessoal, primeira coisa, né, que a gente vê aqui nesse livro, né, o César, na doença, nós já falamos sobre isso, né, mas na doença, à medida que ele foi se enfraquecendo, à medida que o corpo foi ficando mais frágil, né? Então o espírito começa aquela mediunidade no leito de morte, né? Que até o André Luiz, o Aulus, né? Ele comenta no livro Nos Domínios da Mediunidade, a mediunidade no leito de morte. Que as doenças terminais, o enfraquecimento do corpo, começa a facilitar a emancipação da alma, ou seja, a liberdade do espírito começa a aumentar. E como a mediunidade ela tem uma relação direta com a emancipação da alma, então nós temos aí a mediunidade como muito presente nesses processos terminais, né? Então o César, ele já via os médicos, enfermeiros, parentes, né, eventualmente ali perto dele, tratando dele, né, falando ali na presença dele, né, durante a doença, tá? Então, isso é muito comum, né? Muitas pessoas acham que se trata de um delírio, né? De uma alucinação, mas não é. Não que não possa existir, né? Mas é muito comum esse fenômeno em pessoas adoentadas, né? Pessoas principalmente com doenças terminais, né? Então, ele já estava convivendo com certos espíritos. Então, na espiritualidade, ele foi amparado, né, por esses amigos espirituais que vieram assisti-lo nos últimos instantes do corpo físico, né? Foi recebido com grande alegria, né? Muitos daqueles que ali estavam, ele aprendeu a conhecer pelo contato que tivera durante a enfermidade, né? Alguns eram amigos de longa data, anterior ao retorno à Terra, né? Você vê que coisa, ele percebia que algumas daquelas entidades eram amigos de antes dele reencarnar, né? Antes dele voltar aqui à Terra, né? Ele era de família espírita, né? Ele era espírita, de berço, assim, embora ele não desse muita importância para o espiritismo, Rosarinho. Ele só veio a começar a ler, a se envolver mais com o conteúdo, assim, durante a doença mesmo, tá? Então, à medida que ele foi ficando mal, tal,
E com a desobsessão que foi sendo realizada pela casa espírita, né? Pela ajuda que ele foi recebendo, ele começou a dar mais valor para o conteúdo espírita, tá? Então, aí ele percebeu também que outros eram familiares, né, que aguardavam o bisavô, a bisavó Filomena, a avó Maria e o avô Juvencio, né? Aí continuando, sentia-me leve e feliz como nunca me sentira antes. Nos últimos instantes dele, né? Eu me sentia leve e feliz como nunca me sentira antes. Você vê como é que essa transição, ela não precisa ser necessariamente dolorosa. Parece que deu um lag aqui, pessoal. Só um instantinho. Continuamos a gravar, mas nosso estudo virtual aqui parece que... Alô, som? Tá dando para ouvir, pessoal? Som? Som? Ok? Tá, né? Tá, tinha dado um lag aqui, mas agora parece que voltou, né? Ok. Então tá bom. Então vamos lá. Então, continuando. Então ele se sentia leve, né? Nada de dores, de dificuldades respiratórias, de mal-estar físico. Então essa transição não precisa necessariamente ser dolorosa, tá? Muito da dor, do sofrimento, do desespero, da morte é cultural, tá? É cultural, porque a gente aprende a ter medo, a gente aprende a sofrer mais do que precisava, é emocional, tá? Tem até estudos que comprovam isso. Que muito da dor que nós passamos é de cunho emocional. Tá? Tem até uma pesquisa que demonstra isso, né? As pessoas foram colocadas em 2 grupos. E ambos os grupos iam tomar um choquezinho, assim, um choquezinho de nada. Né? Na frente de uma pessoa que estava fazendo o experimento ali, né? Então eles tinham que colocar a mão numa caixinha ali e tomar um choquezinho, né? Só que um grupo de pessoas foi avisada de que o choque ia doer, né? Que quando doesse, era para tirar a mão. Era para avisar que estava doendo, que era para parar de aplicar o choque, né? E o outro grupo não foi falar nada, foi falado que eles iam sentir uma leve sensação, assim, né? E o interessante é que eles filmaram, inclusive, esse experimento, né? Esse experimento foi filmado. Então a gente via a reação das pessoas, né? Então a reação das pessoas que foram instruídas que ia ser uma leve sensação, elas ficaram absolutamente tranquilas, avisavam quando estavam sentindo aquela sensação, tá? Uma sensação muito leve, de fato, né? Agora o grupo que havia sido avisado que quando doesse, para tirar a mão, né, avisasse o experimentador lá, o pessoal chegava a pular da cadeira, gritava, né? Então era bem diferente a reação diante da dor, tá? E talvez até sentisse mais dor mesmo, tá? É bem provável que até sentiram mais dor, tá? Então é de cunho muito emocional a questão da dor, né? Por isso que a morte, os espíritos dizem que morrer não dói, né? No livro dos espíritos a gente vê essa informação, né? Mas é que o medo da morte muitas vezes apavora mais pelo seu conteúdo emocional, né? Então vamos lá. Agora reconhecia-me livre, bem disposto e muito mais lúcido. Uma luz diferente e brilhante envolvia todo o aposento. Olha que legal, né? Toda a sensação boa, né, de liberdade, de leveza, de lucidez. Aqui na Terra a gente vive como que dentro de uma caixinha, né? O próprio cérebro com as suas limitações. O cérebro é uma grande resistência. O cérebro é como se fosse uma resistência. Diz o Hermínio Miranda que o nosso cérebro não é uma máquina de lembrar, é uma máquina de esquecer. É uma resistência para que a gente não lembre de tudo, né? Então é uma máquina de esquecer, uma resistência que a gente vive numa limitação,
que é a limitação da vida material, né? E por isso a gente pode recomeçar a nossa vida material, né? De uma forma mais tranquila, esquecendo o nosso passado. Então é uma máquina de esquecer, né? O Fernando, e a forma que morre também pode ser dolorida. A gente sabe que sim, né, Fernando? Dependendo do tipo de morte que você tem, aquele primeiro baque assim pode, né, ter a sua sensação. Mas o morrer de fato, desligar-se do corpo, esse processo não é necessariamente doloroso, né? Então vamos lá. Antes de abraçar os amigos que me davam as boas-vindas, lembrei-me dos que ficaram e olhei para baixo. Percebendo que eu partira, meus pais, os familiares e amigos oravam, acompanhando a prece que a dona Célia, a médium do livro aqui, né, fazia, suplicando a Jesus me amparasse os passos na nova vida que agora se iniciava. Né? Então, né, a sensação dele, né, vendo ali na sua casa, ainda ali no leito de morte, ele percebendo todo o ambiente bom, né, e sob a luz da oração. Que bênção isso, né, pessoal? Que bênção isso, você ter uma família espírita, você poder desencarnar nesse estado de lucidez, nesse estado de serenidade, é uma bênção, né? Ter o apoio de amigos, vindo fazer uma prece. Gente, não é... Isso aqui é raridade, né? Se a gente for analisar, né? Um tipo de desencarne assim é raridade, né, Vilma? Né, Tânia? Então. É uma conquista, né? Porque é um trabalho que ele fez interior, que a família também, né, conquistou, ajudou muito, né? Mas é muito importante, né? Abracei minha mãe e meu pai, confortando-os e afirmando-lhes que não se preocupassem, que eu estava muito bem. Né? Você vê que bonito, né? Ele mesmo confortando os familiares ali. Isso aqui é raro também, se a gente for analisar, né? Confortando os familiares, que ele estava muito bem, né? Espíritas que eram, deram o testemunho do ideal que acalentavam, mantendo-se equilibrados e firmes durante todo o tempo, até o sepultamento. Né? Porque o espírito, ele lida mesmo com a morte de uma forma diferente. É lógico que para uma mãe é sempre doloroso ver a partida do seu filho, né? Para um pai, para os familiares, amigos, né? Mas é inegável, a gente vê sempre esse fenômeno, né? Nos velórios de espíritas, né? As famílias muito mais consoladas, muito mais serenas, um ambiente muito mais equilibrado, isso é um fato, né? Quem está no espiritismo há muito tempo, quem observa esse fenômeno, sabe do que eu estou falando, né? Até as crianças lidam de uma forma diferente, os jovens, né? Todos lidam de uma forma diferente com a morte. Isso é muito bom. Isso ajuda muito aquele que partiu também, né? Porque sabe que o corpo é só uma veste, né? E que a vida verdadeira, ela continua. Porque nós nunca nos ausentamos da vida. A verdade é essa, né? Vilma, temos uma amiga espírita de berço que perdeu um filho com 22 anos. Ela conta que ele é que dava força, ele é que dava forças para ela, né? Essas pessoas, os espíritos nos dizem que todos podemos dar alguma coisa. Até aquele que está doente está dando algo, está dando lições de esperança. E é verdade, né? Você vê que sempre podemos dar alguma coisa, podemos ensinar alguma coisa. Quem tem dinheiro pode dar a lição da caridade, por exemplo, né? Quem tem instrução pode dar a lição do conhecimento. Quem tem a doença pode dar a lição da serenidade, né? Da esperança, né? Isso é bem legal também. Então vamos lá. Ao receber os cumprimentos de familiares e amigos, senti um certo cansaço. Um médico amigo que me assistira durante aqueles meses de enfermidade, o Dr. Henrique, fitou-me com carinho e afirmou: agora é preciso descansar. Está muito esgotado e deve recuperar as energias perdidas. Né? Porque nós temos que lembrar, pessoal, que morrer é mais fácil
Desencarnar é mais difícil, né? Não tanto para o César, que ele já fez a desencarnação ao longo de muitos meses, né? Vários meses. Ele foi desencarnando, né? Foi se abstraindo da carne. Então a morte, né, aconteceu e ele já estava praticamente desencarnado, né? Eu sei que o que eu estou falando aqui, né? Pode parecer estranho, mas é que desencarnar é se desligar da carne. Às vezes a pessoa morre e não desencarna. Né? Tem esse fenômeno também, né? Às vezes a pessoa morre e fica presa ao corpo. Não tem? Fica lá ligado, fica pegado ao corpo. Né? Sofrendo até a decomposição em alguns casos, né? Do suicídio, por exemplo, né? Então, no caso do César, a doença, como foi enfraquecendo muito o corpo dele, esgotando as energias vitais, então ele morreu, foi um processo muito mais plácido, né? Só que durante o processo do velório, o velório é até importante, por quê? Porque aquelas horas que o espírito fica ali, ainda ligado ao seu corpo, não houve a separação definitiva, o rompimento definitivo da ligação do espírito com o corpo. Esse desligamento definitivo ele vai se dar quando eles praticamente forem enterrar aquele corpo, tá? Então o que acontece? A ligação que existe ainda espírito-corpo durante as horas do velório, o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, vai reabsorvendo algumas substâncias que são importantes para ele, para o perispírito. Então ele vai reabsorvendo do corpo algumas substâncias que são importantes agora para a vida espiritual, tá? Ok? E aí quando ele tem essas horas, ele vai meio que se fortalecendo perispiritualmente, tá? Ele vai se fortalecendo perispiritualmente. Então é um processo que leva horas. Depois, esse processo ele vai continuar durante dias, às vezes até meses, esse fortalecimento na vida espiritual. Tá? A Tânia está dizendo, aí a gente percebe o quanto é importante manter uma vibração elevada no velório, o que nem sempre ocorre. É verdade, Tânia, é muito bem lembrado. Tá? Manter a oração, evitar conversações de baixo nível, né? Falar muito alto, né? Começar a pensar coisas inconvenientes, demonstrar, né? Desespero, esse tipo de coisa realmente dificulta o ambiente, né? A Vilma, música no velório ajuda muito na vibração, com certeza, Vilma. A música tem uma característica de higienização do ambiente, né? A gente percebe isso claramente, que ajuda muito na higiene do ambiente, a higiene espiritual, né, vibratória, né, e eleva o ambiente, né. Então, continuando, né, o Henrique, né, o doutor Henrique falando para ele se acomodar, né. Acomodaram-me no leito alvo, em local tranquilo e adormeci imediatamente. Despertei algumas horas depois, sem saber quanto tempo se passara. A princípio não me lembrei de que já havia morrido. Deve ser estranho, né? Você acordar assim, estava dormindo, aí de repente você lembra que você já morreu, né? Interessante, né? Às vezes a gente acorda assim, teve um sono tão profundo que você acorda, você não sabe nem se é de manhã, se é de noite, né? Você leva um tempo para tomar posse ali do discernimento de novo, né? Havia muita gente dentro de casa e em nossa sala um caixão funerário. Com curiosidade aproximei-me e não pude deixar de considerar horrível aquele corpo que ali estava e que fora meu até algumas horas atrás. Como é que está o som? Voltou? Né? Quer dizer, olhando o corpo deve ser estranho, né? A gente olhar o corpo da gente assim, principalmente após uma doença como foi a dele, né? Deve ser difícil, né? Apesar disso, uma imensa gratidão pelo veículo que me servira durante 19 anos tomou conta de mim. Percebi que chegara a hora das despedidas
e com o choro e os lamentos, voltei a sentir uma certa inquietude. Né? A Tânia está perguntando, ali, ele ficou dormindo ali próximo? Sim, Tânia. Fenômeno até que é comum nos velórios, né? É muito comum aquele que desencarnou, até porque ele está ligado ao seu corpo, como a gente havia dito, né? Ele ainda está ligado, né, ao seu corpo. Então, ele está reabsorvendo, então ele fica dormindo, reabsorvendo essas energias essenciais, muito importantes para o perispírito, e fica ali, quando o ambiente não está bom, inclusive ele sofre ali com os choques das vibrações dos parentes, daqueles que estão, né? Quando o ambiente está bom, ele pode dormir tranquilamente, como foi o caso dele aqui, né? Mas mesmo assim, você vê, quando ele chegou perto do corpo, sentiu essa gratidão pelo corpo, né? A gente vê isso também é um fenômeno interessante, né? Para os espíritos de uma condição melhor, eles desencarnam, mas eles, diante do corpo, eles oram, eles se sentem muito gratos, né, a esse veículo que nos foi dado por empréstimo, né? O corpo, ele não nos pertence, tá? Fala, puxa, Alexandre, mas nem isso nos pertence, né? Nem o meu corpo. Tem muita gente usando esse argumento de que o corpo nos pertence para justificar até o aborto, né? As mulheres aí, não, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, tal. A gente sabe que não é bem assim, né? Na visão espírita, a gente sabe que nem o corpo nos pertence, né? Porque nos foi dado por empréstimo. Tanto que nós temos que restituir da própria natureza. Nós tomamos da natureza e restituímos a natureza. Nosso corpo vai virar pó, não é? E os seus elementos vão reconstruir outros corpos no tempo e no espaço. Não é assim, pessoal? Então, nós temos que respeitar esse corpo, tratá-lo bem, cuidarmos com carinho. Espera aí que deu uma desconectada aqui, pessoal. Vamos ver se volta. Vamos ver se volta aqui. Eu estou gravando aqui, mas a conexão caiu. Tecnologia é isso, né? Tem hora que funciona e tem hora que não funciona.